Um padre disse que eu posso me masturbar. E agora? Esta é a pergunta que nós recebemos de um dos nossos internautas, cujo nome, por razões óbvias, nós não iremos aqui revelar. O rapaz foi se confessar e o padre disse literalmente que não haveria nenhum problema em ele se masturbar, já que ele está numa fase de amadurecimento. Ele pergunta: há algo de errado no que o sacerdote me apontou? Meu querido, há algo de total e completamente errado. É o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, se você for ler no número 2352. Algumas pessoas, no entanto, irão dizer: mas isso que o Catecismo está dizendo não já está ultrapassado, não está fora, né, daquilo que é o ensinamento moderno e atual da Igreja Católica? Para responder a esta pergunta, a Santa Sé publicou no último dia 30 de março uma nota, no dia 30 de março de 2012, a respeito de um livro de uma irmã americana, a irmã Margaret Farley. Ela pertence a uma congregação chamada The Sisters of Mercy of the Americas, as Irmãs da Misericórdia das Américas, e ela foi notificada por causa das teses que ela defende no seu livro chamado Just Love, A Framework for Christian Sexual Ethics. Somente amor. Uma abordagem da ética cristã sexual. Pois bem, o que podemos dizer a respeito desta obra? O que é que a Santa Sé diz a respeito desta obra? Em primeiro lugar, que existe algo de errado com relação à irmã Farley e com relação a este padre que aconselhou o rapaz na confissão, que é a impostação deles com relação ao magistério da igreja. Eles estão dispostos a receber como magistério o mundo contemporâneo, mas não o Papa e os bispos. Aquilo que os psicólogos, que os sociólogos, que os engenheiros sociais dizem a respeito da masturbação, esta é a verdade cristalina. Mas essa visão ultrapassada que a Igreja Católica professa no seu catecismo, isso não tem cabimento. Então, esse é o primeiro problema de caráter geral, aponta o cardeal William Levada, que, aliás, é também americano, como a irmã Farley. Há problemas específicos no livro Just Love. E o primeiro que é apontado é exatamente o tema desse nosso paresia, o problema da masturbação. Vejam o que escreve esta religiosa. Ela diz assim, citação fornecida pela própria Congregação da Doutrina da Fé, na página 236 do livro dela. A masturbação geralmente não comporta nenhum problema de caráter moral. Esse é, sem dúvida, o caso de muitas mulheres que encontraram grande bem no prazer buscado consigo mesmas. E talvez exatamente na descoberta de suas próprias possibilidades em relação ao prazer, algo que muitas nem tinham experimentado e nem mesmo conhecido no tocante às suas relações sexuais ordinárias com maridos ou amantes. Qual é o pressuposto disso que está dizendo a irmã Farley? Primeiro, que o prazer é um bem que deve ser alcançado custe o que custar. E se você, enquanto mulher, não conseguiu o prazer na relação sexual com seu marido e, pasmem, amante, você procure fazer justiça com suas próprias mãos, através da masturbação. Esta é a conclusão da irmã Farley e nós ficamos abismados de ouvir isso da pena de uma religiosa. Pois bem, ela continua. Nesse sentido, é possível afirmar que a masturbação de fato favorece as relações muito mais do que as obstacula. Por isso, a minha observação conclusiva é que os critérios de justiça, assim como os apresentei até agora, pareciam aplicáveis à escolha de provar prazer sexual autoerótico somente enquanto esta atividade pode favorecer ou danificar, mantém ou limita o bem-estar e a liberdade de espírito.
e esta resta amplamente uma questão de caráter empírico e não moral. O argumento da irmã é falacioso. Ela diz que, empiricamente falando, a masturbação causa bem-estar. Ora, se existe algo que se pode realmente constatar em clínica psicológica, é exatamente o contrário. A masturbação, ela pode, sim, dar à pessoa um certo nível de prazer físico, mas a grande verdade é que a relação sexual humana, ela não é em nada igual à relação sexual dos animais. Os animais, quando têm relações sexuais, não ficam depois perguntando: foi bom para você como foi para mim? Ou seja, não ficam perguntando se teve sentido, se aquilo completou algo a mais, além do simples desejo físico. Os animais não procuram um sentido na relação sexual. Por quê? Porque eles não têm alma. E os seres humanos, quando têm relações sexuais, devem tê-las com a sua alma. Ou seja, não é possível você dizer à sua alma: fique aqui que eu vou ter uma relação sexual com o meu corpo. Não. Isso causa uma cisão. E é exatamente aqui o problema do sexo fora do matrimônio e da masturbação. É algo que deixa a alma de lado. O sexo, para ele ser sadio, ele precisa ser vivido dentro da realidade espiritual, e é por isso que a Igreja pede que haja o sacramento do santo e indissolúvel matrimônio. Porque somente quando há aliança de amor, que é algo espiritual que nenhum animal conseguiria fazer, é que o sexo humano se torna não problematizante. É algo que poderia se constatar até empiricamente, se nós tivéssemos honestidade para investigar o mundo real e não quiséssemos somente levar para frente a nossa agenda sociológica. Aqui está a grande dificuldade em se abordar seres humanos como se fossem animais num zoológico. Nós não somos assim. Se existem animais que se masturbam, se existem animais que têm relações homossexuais, se existem animais que não são fiéis a um matrimônio, então isso daria autorização ao homem a seguir a natureza. Mas a natureza animal nunca foi parâmetro para o homem. Por quê? Porque os animais não têm alma. Os animais não se frustram, os animais não ficam deprimidos, os animais não cometem suicídio. O ser humano, sim. Quando ele não encontra sentido na sua vida, quando ele fica batendo a cabeça na parede, ele se destrói, ele entra numa dinâmica de autodestruição. O sexo, fora desse sentido espiritual de aliança de amor, leva a isso. Pode-se constatar isso empiricamente. Ou seja, em casos graves, se vê isso com toda a gravidade. Em casos mais leves, como um adolescente que está iniciando as suas experiências masturbatórias, se constata isso de forma mais sutil, mas está sempre lá. Aquela experiência de morte, de insatisfação e de tristeza que marca o sexo quando ele é feito sem a alma e feito sem Deus.